Olá, pessoal. Estamos aguardando aqui os nossos convidados entrarem. Esperar a conexão. Olá, boa noite. Como vai, Douglas? Tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. Vamos aguardar nossas outras duas convidadas. E vamos lá, já estou vendo o pessoal entrando aqui. Cícero, Rafa, tem um pessoal entrando já. Vamos dar uns minutinhos para nossos convidados entrarem. E Tranquilo. vamos iniciar nosso papo aí. A gente tem um assunto bem interessante, é um assunto e bem atual, né? Que é o câncer de mama. Vamos lá. A Long entrou. Estão entrando bastante gente aí, ó. Sandra, boa noite, Sandra. Que bom que todos estão aqui. Vamos iniciar. Vamos lá, então. Vamos aguardar um pouquinho mais. Doutora Ana e a Thelma. Boa noite, Tomás. Estamos com a nossa equipe aí toda participando. Vamos lá. Esse é um tema interessante. Eu quero aproveitar aqui para falar para vocês, enquanto a Thelma e a Ana não pedem aqui, não fazem o pedido para entrar, eu quero dar boa noite a todos, me apresentar. Eu sou Caetano Marquezini, sou médico, cirurgião e eu sou o idealizador desse aplicativo. O OncoApp é um aplicativo que surgiu de uma ideia baseada em experiências prévias que eu tive com outro aplicativo na área de saúde e já está sendo um sucesso aí. A gente tem várias pessoas conectadas. Thelma está dizendo que enviou o pedido, mas eu não recebi o teu pedido, Thelma. Eu estou vendo você aqui agora entrando, mas não estou vendo o teu pedido para entrar, nem teu, nem da Ana. Não, tem só acenar aqui, acenar para todos. Vamos lá. Maria Antônia, Sandra, Rafa Castro entrou. Vamos lá. Tomás. Thelma me mandou só um aceno aí, Thelma. E a Ana, também não recebi a solicitação da Ana. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos aceitar aqui. A Ana está entrando e a Thelma agora vai entrar também. Pronto, vamos ver aqui. Aí, pronto. Agora a Ana está aí. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Boa noite. A Caetano. Thelma está aí também. Que bom. Olá. Estamos com o time completo aí. Eu queria, então, mais uma vez, dar boa noite a todos. Inês entrou agora, Lucileia. Estamos aí com bastante gente nos acompanhando. Vamos começar a nossa live, porque tempo aqui é importante, que nós temos muita coisa para conversar. Queria pedir para quem está assistindo, na base que a conversa vai andando, mandar perguntas. Nós vamos tentar encaixar as perguntas. Nós já recebemos perguntas prévias, então vamos lá. Bom, eu queria mais uma vez dar boa noite a todos. Eu sou Caetano Marquezini, como eu disse, sou idealizador desse aplicativo OncoApp, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho aqui nessa equipe que está construindo esse aplicativo. Aqui a Ana, a Thelma e todo o time que está por trás aí por essa live acontecer. O OncoApp ele funciona como um guia, ele é um guia completo para o paciente oncológico, não só para o paciente, mas para os familiares, eventualmente um acompanhante, também algum cuidador quer ver, porque a entrada do aplicativo e o conteúdo informativo dele é todo gratuito. Então é muito importante saberem que lá tem inclusive para parentes de pacientes que é oncológicos, querem saber a parte da prevenção, tem também uma área só para prevenção. Por exemplo, aqui no assunto de hoje, câncer de mama.
O doutor Douglas vai nos dar aí umas dicas, mas quem quiser ler lá para saber, por exemplo, a minha irmã ou minha mãe teve um câncer de mama, como eu faço a prevenção, como eu faço os cuidados, lá tem essa informação. Eu queria falar, logicamente, aqui, gostaria de dizer que toda a informação dentro do aplicativo ela é revisada por oncologistas, gente, não tem chat GPT, tem a Ana, que aqui é a nossa Nutri também, tem assunto da Thelma, são pessoas conversando com vocês, porque a gente sabe que o assunto, muitas vezes, essas inteligências artificiais dão uma viajada aí e acabam nos entregando algo que a gente não quer ouvir e acaba acreditando, porque acha que só porque tem a palavra inteligente, a gente acaba acreditando no conteúdo. Bom, a gente está aqui reunido, o assunto, como eu já falei, é câncer de mama, com o médico mastologista Douglas Gomes, a nutricionista oncológica Ana Galeski e a psicóloga, também especializada em oncologia, a Thelma Cristina. O câncer de mama ainda gera muitas dúvidas e é justamente para esclarecer as principais questões que vamos reunir especialistas numa conversa que é bem aberta, que possa acolher quem está nos acompanhando e cheia, logicamente, de informação, que é o que todos nós queremos, não é verdade? A nossa, como eu disse, a transmissão ela está sendo ao vivo e eu gostaria muito da interação com perguntas de vocês. Eu vou já começar com as perguntas, porque, como eu disse, o nosso tempo aqui, nós vamos cumprir o horário de 1 hora. Então, vamos começar já com uma pergunta para o meu colega, o Douglas. Douglas, tem só uma pergunta que eu vejo muito assim, as pessoas querem saber, quando que eu considero um câncer precoce? Como que eu digo que esse câncer de mama é precoce? E a partir de que idade é recomendado fazer mamografia? Já vou fazer as duas perguntas para você. Muito bem. Boa noite, Caetano. Boa noite, Ana. Boa noite, Thelma, e vocês que estão nos assistindo. Essas duas perguntas, na verdade, elas estão conectadas uma com a outra, porque quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, maiores são as chances de cura e menos agressivos são os tratamentos. Então, para tentar descobrir o câncer na fase mais precoce possível, que é quando ele não dá sintoma nenhum, né, nós fazemos alguns exames de rastreamento. Esses exames, o principal é a mamografia, que para pacientes com risco habitual, ou seja, aquela paciente que não tem um histórico familiar forte de câncer de mama, que não teve uma biópsia prévia que mostrou uma lesão com potencial de desenvolver câncer, aquela paciente que não tem nenhum fator de risco muito forte para câncer de mama, ela deve começar a fazer seus exames de imagem aos 40 anos. É claro que quer dizer que se eu sinto um nódulo, se eu sinto alguma coisa, eu vou ter que esperar até os 40 anos? Não. Isso é um exame de rastreamento, ou seja, quando você não sente nada. É claro que quando você sente algum problema, você procure, né, o seu médico, o mastologista, o ginecologista, aquele que você tem um acesso mais fácil para que você faça um exame diagnóstico. Agora, exames de rastreamento é a mamografia anual a partir dos 40 anos até os 74 anos. Eu digo para minhas pacientes que se passou dos 74, o médico continua pedindo mamografia porque ele está te elogiando. Porque as diretrizes dizem que o médico tem que avaliar a expectativa de vida dessa mulher, e se ela tem uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos, né? Ou seja, uma mulher, hoje tem mulheres de 74 que estão viajando, fazendo academia, então essas, elas acabam continuando a fazer a sua mamografia. Perfeito, muito obrigado. Eu queria estender um pouquinho, continuar um pouquinho, porque nós vamos fazer uma rodada aqui de todos os participantes e depois nós vamos nos concentrar no assunto especificamente para cada um dos profissionais. A Ana, que ela entende muito da parte de nutrologia, de nutrição, e eu queria, antes, Ana, de você falar do câncer de mama especificamente, eu queria que você explicasse rapidamente por que a nutrição é tão importante o cuidado dela durante o tratamento do câncer. Obrigada, doutor Caetano, pelo convite. É uma honra estar aqui com profissionais da área de oncologia, porque eu sempre falo, né, e é importante ressaltar que câncer não se trata sozinho. É uma doença de alta complexidade, então é importante uma equipe multi e estar aqui com profissionais que eu já trabalho no meu dia a dia, que eu confio e é muito gratificante também.
Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Galesca, eu sou nutricionista oncológica e eu defendo muito a nutrição oncológica, porque, de fato, durante o tratamento, existem estratégias nutricionais que vão estar auxiliando tanto na minimização de efeitos colaterais, quanto na melhora da qualidade de vida do paciente. Eu costumo dizer, doutor, que todo mundo que come precisa ir a um nutricionista. Isso é um fato. Quem que precisa no nutricionista? Quem come. Mas quando a gente fala de tratamento oncológico, existem várias situações, variáveis durante o tratamento que fazem com que a nutrição ela deve ser individualizada para garantir também uma melhor qualidade de vida e uma melhor resposta e prognóstico. Então, dentro do tratamento oncológico, a nutrição ela é uma aliada para a qualidade de vida e resposta do tratamento, sendo individualizada para cada momento. Então, vale a pena dizermos que não existe uma dieta para o câncer, existe uma dieta para você, para o seu momento de tratamento, para o seu diagnóstico e para a sua necessidade nutricional naquele momento. Inclusive relacionado a efeitos colaterais da própria quimioterapia, momentos que a nutrição deve ser mais ou menos calórica, mais proteica. Então, é o momento que o paciente oncológico está passando para que ele possa ser individualizado naquela situação que ele se encontra. E agora eu queria estender essa pergunta para você, Ana. E para mulheres que estão fazendo tratamento específico para câncer de mama, tem alguma dieta diferenciada ou é o mesmo procedimento? A dieta ela diferencia-se não só por ser um câncer de mama, a depender do subtipo de câncer de mama que essa mulher tem e também o momento do tratamento. Então vamos pensar assim, a mulher ela vai para uma radioterapia. Então nós vamos falar de uma dieta pensando em fotoproteção, cicatrização. Essa mulher está numa quimioterapia, então nós vamos individualizar a nutrição para manejo de efeito colateral, melhora da imunidade, manejo de náusea, função intestinal. Ela foi para hormonioterapia, a alimentação vai ser individualizada para manejo dos efeitos colaterais relacionados a esse detrimento do estrogênio, detrimento hormonal que ela tem. Então, sim, para o câncer de mama existe individualizações da dieta no decorrer do tratamento a cada momento. Interessante. Thelma, uma pergunta para você sobre a parte psicológica da paciente, parte emocional. A gente sabe que algumas mulheres se sentem culpadas após ter um diagnóstico de câncer de mama. Pode explicar um pouquinho melhor isso e como a gente vai lidar com isso? Boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite. E é isso mesmo, muitas mulheres chegam até nós, né, se sentindo culpadas pelo desenvolvimento, pelo surgimento da doença, do câncer. E é muito importante, né, desconstruir essa culpa junto com a paciente, né? Desconstruir esse imaginário de punição, de culpabilização, porque não há evidências científicas, né, que mostrem uma causa e efeito, né, que emoções negativas ou emoções, enfim, como muitas chegam e falam, né, eu me sinto culpada porque eu acho que não perdoei. Pacientes com câncer de mama às vezes falam que não amamentaram direito, tem culpa por não terem amamentado. Então, a culpa ela é muito particular de cada um, né? E é importante desconstruir esse imaginário, né, de culpa, porque não há evidências que mostram isso de uma maneira causal, né? É claro que, né, a pessoa que tem uma emoção, passa por sofrimentos prolongados, sofrimento psíquicos prolongado, a pessoa que passa por estresse crônico prolongado, ou que ela tem uma vulnerabilidade emocional, ela tem dificuldade, sim, de autocuidado, né? E isso afeta a saúde, isso afeta cuidar do próprio corpo, cuidar da alimentação, né? Se colocar numa postura de ser respeitada, estar perto de quem ama, isso sim afeta a saúde, né? Afeta a saúde como um todo, afeta o surgimento de vários tipos de doença, não só o câncer, não Entendi. somente o câncer, né? Não, claro. E isso é importante desconstruir, acolher essa culpa, claro, acolher essa culpa, mas desconstruir isso
junto com a paciente, né, num processo de acompanhamento psicológico. Ah, joia. Bom, vamos continuar aqui a nossa rodada. Já temos nós temos perguntas prévias, então eu estou colocando aqui as perguntas como foram feitas e encaixando nos nossos convidados da noite aqui para essa live, né? Douglas, uma coisa que a gente vê muitas notícias hoje de mulheres que tiram a mama preventivamente, ou devido ao histórico familiar, ou exame genético. Dá uma explicadinha para quem está vendo aqui, como é que isso acontece, quando isso deve acontecer e qual a real necessidade disso. Muito bem. O câncer de mama ele é multifatorial. E uma das causas é alterações no nosso genoma. Ou seja, no nosso corpo nós temos como se fosse um manual de instruções da onde saem receitas de proteínas específicas que têm uma função do nosso corpo. E tem várias proteínas no nosso corpo que elas fazem como se fosse uma correção do nosso DNA, porque o câncer é quando ocorre um erro no nosso DNA e a célula que deveria fazer uma coisa acaba fazendo outra. A célula que deveria produzir leite, que é a célula da mama, ela acaba se multiplicando e invadindo tecidos. Então aconteceu um erro. Só que nós temos proteínas que corrigem e inibem esses erros. Só que quando a mulher nasce com um defeito no gene que produz essa proteína protetora, o que acontece? O erro não é corrigido e acaba que essa paciente muitas vezes desenvolve um risco durante a vida de desenvolver um câncer. Alguns genes, os principais que se chamam de BRCA1 e BRCA2, eles fazem com que a mulher tenha um risco de 70% até 80% de desenvolver câncer durante a vida. Pensando nisso, qual que é o racional? Bom, se de cada 100 mulheres que têm essa alteração genética, 80 vão desenvolver câncer, e eu vou ter que fazer um tratamento cirúrgico, provavelmente para um câncer, por que eu já não tiro a glândula mamária antes de desenvolver? Por que redutor e não completamente ausência de risco? Porque a glândula mamária, ela ainda às vezes fica um pouquinho, porque ela fica um pouco debaixo da pele, e mesmo fazendo uma mastectomia profilática, isso não inibe completamente o risco do desenvolvimento de um câncer. Sendo assim, aquelas mulheres que têm essas alterações genéticas, né, ou aquelas mulheres que desenvolvem um câncer e depois na investigação acaba se descobrindo que ela tem uma alteração desse tipo, elas são orientadas a retirar as duas mamas pelo risco tanto de voltar o câncer naquela mama, quanto o risco de desenvolver câncer na outra mama. Então, é assim que está indicado. Lembrando que essa é uma cirurgia, é um tratamento, né? Uma cirurgia estética, não é uma cirurgia, né, de beleza. Por quê? Porque muitas mulheres vêm ao consultório seguinte: doutor, eu tenho cirurgia marcada com plástico no mês que vem e eu vou colocar prótese e eu já queria aproveitar, tirar minhas mamas e fazer a colocação da prótese. Eu digo, olha, não, ou você quer uma coisa ou você quer outra. Você quer fazer uma cirurgia estética, melhorar o que você já tem, é muito diferente de você tirar tudo e depois tentar reconstruir do zero. Então, são cirurgias completamente diferentes, com complicações diferentes. Então, por isso que é interessante essa pergunta, para deixar isso bem claro, que é uma das perguntas que a gente mais escuta no consultório, né? Posso tirar as mamas? Se fosse assim, a gente não fazia tratamento conservador do câncer de mama. Ou seja, hoje em dia o padrão é você tirar o câncer com uma margem de segurança e preservar a mama que você já tem, que nunca ela vai ser... Uma mama reconstruída vai ser melhor do que aquela que você já tem, que Deus te deu, eu digo para os pacientes. Então, por isso que é uma cirurgia de exceção, fazer a cirurgia redutora de risco. E é a quadrantectomia que você usa hoje, de tirar a parte doente e mesmo assim preservar o máximo da glândula, parte natural. Exatamente. A gente demorou quase 150 anos para fazer com que essa cirurgia, que é a cirurgia conservadora da mama, se tornasse o padrão. Né? A gente vem de no final dos anos de 1800, se tirava não só a mama, se tirava a musculatura, se tirava todos os linfonodos, ficava praticamente com pele, costela e a musculatura ali intercostal. Né? Essa era a cirurgia padrão até a década de 80. E a partir dali, cada vez mais foi tentando se preservar as estruturas. E eu acredito, assim, as evidências têm mostrado que talvez daqui a 5 a 10 anos, alguns tipos específicos de câncer que respondem muito bem ao tratamento, talvez nem precisem de cirurgia. Você faça
uma biópsia percutânea de novo, vá para radioterapia e nem precisa de cirurgia. Então, assim, a ciência está evoluindo para o que a gente chama de descalonamento, ou seja, diminuir o tamanho da cirurgia, né? Só que às vezes a gente vê que as pacientes querem a cirurgia maior possível. Então, é um equilíbrio que uma boa conversa com o mastologista explicando os riscos, benefícios, complicações, benefícios, tudo isso a gente consegue orientar elas. Eu acho que essa ideia dos procedimentos mini-invasivos ou menos invasivos é uma tendência mundial em todos os aspectos de cirurgia, Em né? todas as áreas também, Em né? todas as áreas, é. Bom, eu queria continuar aqui. Ana, vamos voltar à conversa de nutrição, para a gente variar aqui um pouquinho. Vamos falar sobre um tema, eu acho até um pouquinho controverso, muita gente nem sabe disso. Vitaminas e suplementos durante o tratamento. Que influência tem? Positiva, negativa, até onde eu posso tomar, o que eu posso tomar. Nós não queremos uma receita aqui, mas queremos saber o geral. Pode, não pode, ou só com especificamente vai precisar conversar com você para poder decidir qual. Essa Conta para nós. resposta vai começar com a palavra que os pacientes menos gostam de ouvir em rede social. Depende. Depende do quê? Quando nós falamos, por exemplo, de quimioterapia, radioterapia, nós precisamos causar uma oxidação celular. Essa é uma das intenções do tratamento. Nesse sentido, para esse perfil de paciente, se eu utilizo antioxidante em altas doses, como uma simples vitamina C, eu posso estar interferindo no resultado do tratamento. No entanto, se é uma hormonioterapia, por exemplo, né, que é aquela questão de bloqueio hormonal, quando nós falamos de hormonioterapia, ela causa um detrimento ali mitocondrial por conta da redução do estrogênio. Nesse caso, a coenzima Q10, que tem uma ação antioxidante, que na quimio não é indicada, ela pode ser indicada para reduzir fadiga, inclusive fadiga mental, dessa mulher que está em hormonioterapia. Então, a suplementação ela é também individualizada para o momento do tratamento, como nós já falamos das demais condutas, tá? Mas o que a gente tem que ter uma noção é que não existe uma suplementação para imunidade geral. Ah, eu vou tomar aquele polivitamínico, que eu acho que é a maior dúvida, né? Eu posso tomar polivitamínico para aumentar a minha imunidade? Não, não é indicado. Inclusive, eu quero já pegar aqui um gancho da Leuda, que está mandando para nós aqui uma pergunta, Leuda Souza, falando assim: tenho muitas dúvidas, já ouvi falar que é necessário fazer a reposição de vitamina D e ômega 3. Perfeito. A vitamina D é uma das vitaminas mais seguras a serem utilizadas durante o tratamento, podendo ser utilizada também em quimioterapia, mas isso vai depender dos valores de referência do exame. Porque da mesma forma que esse paciente não pode cursar com deficiência, ele não pode cursar com excesso da vitamina, que também é prejudicial. Já o ômega 3, com uma escala de EPA maior do que DHA, porque o DHA tem uma ação mais neurológica e o EPA uma ação anti-inflamatória, ela é muito bem-vinda durante o tratamento, na maioria dos casos, para tratar uma redução dessa inflamação, das citocinas inflamatórias produzidas pelo próprio tumor. Então, ela reduz efeitos colaterais, como, por exemplo, vamos falar da fadiga, da falta do apetite, que é relacionado a esse processo inflamatório. Então, o ômega 3 ele é um dos suplementos mais seguros, embora também tenha contraindicações, como uma plaquetopenia severa, mas ele é um dos suplementos mais seguros e utilizados na maioria dos casos durante o tratamento. Agora, se você precisa, é a sua individualidade. Isso não seria nem ético e nem responsável eu falar aqui na live, porque eu não te conheço. Né? Mas existe uma segurança na utilização desses dois suplementos que você citou ali na pergunta. Então, olha aí, Leuda, quanta informação precisa ser adicionada aí no teu dia a dia. A gente espera que você esteja sendo bem orientada e, se não, bem-vinda ao nosso aplicativo OncoApp, nas lojas do Android e Apple, Onco App tudo junto. Baixa lá, entra lá, nós temos lá muita informação, mas muita informação mesmo, e vocês todos estão convidados a baixar o aplicativo e começar a usar. É um aplicativo novo, nós estamos ainda em fase de lançamento, mas a parte de informação lá é toda gratuita e vocês são todos bem-vindos a entrar lá com a gente. Eu queria continuar aqui. Thelma, vamos voltar lá. Nós falamos antes da culpa. Vamos falar agora da autoestima das mulheres com câncer de mama. A gente sabe que a mama tem representa muito para a mulher, né? Não, nós não estamos falando só em estética, nós estamos falando em vários significados simbólicos da mama na vida de uma mulher.
o que acontece e como trabalhar com a autoestima dessas mulheres. É, é importante entender qual é o significado, né, dessa perda ou dessas cicatrizes que podem surgir na mama, né? E o sofrimento psíquico, ele é muito individualizado, né? É muito específico de cada mulher, mas sim, traz sofrimento, abala a feminilidade, abala a sexualidade. É um momento muito difícil, os impactos emocionais eles vêm com força, principalmente no momento inicial, né? E é muito importante um acompanhamento psicológico, ou grupos de apoio, onde possa haver trocas, né? E ela poder entender melhor como que ela está, o que isso está significando para ela, né? O que ela tá, como que para ela está sendo esse momento. E é importante ela sempre estar procurando ressignificar isso, né? Achar outras formas de lidar com a sexualidade, achar outras formas de lidar com a sua vida de casal, enfim, né? É muito importante que ela esteja se questionando e vendo que num primeiro momento, que agora o que importa, né? É ela fazer esse tratamento, é ela se cuidar, é ela achar a sua forma de se autocuidar, né? Isso que é o mais importante nesse momento. Então, reflexões a respeito de. Uma pergunta para você, Thelma. Grupos de apoio, trocar experiência com outras mulheres que fizeram a cirurgia, isso é importante também, não? Sim, é bastante importante, porque essas trocas, né, podem ajudar a achar outras soluções, a redimensionar o sofrimento, achar outras formas de lidar com o sofrimento, né? Isso é muito importante, essas trocas, sim, são muito importantes. Tá. E o autocuidado, né, é o mais importante. É importante que essa mulher, ela ache um jeito, né, ela encontre uma forma de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar, de se readaptar ao tratamento, né? Sim, bacana, muito bacana. Inclusive, eu queria falar para o pessoal que está aqui com a gente, estão vendo a Bernadette, a Cleusa, o Marcelo e vários outros que estão com a gente aqui, dizer que nós temos dentro do aplicativo uma mídia social muito parecida com as mídias sociais usuais, que é um local que nós criamos especialmente para pacientes e familiares trocarem suas experiências, falarem das suas experiências, poderem dar apoio para os pacientes durante essa jornada que é tão pesada. A ideia é deixá-la um pouco mais leve e a pessoa não se sentir sozinha. Muitas vezes a gente sabe que, apesar de ter muita gente em volta, a sensação de solidão é muito grande, saber que você não está sozinha. Douglas, assim, de uma maneira didática, que você pudesse nos dizer quais os tipos de câncer de mama que tem. E eu já queria engatar a pergunta, porque o tamoxifeno é um medicamento muito tomado, né? A gente sabe que os pacientes tomam muito ele. É, com relação aos cuidados e interação medicamentosa, para quem está escutando aqui, médico fala difícil, né? Interação medicamentosa. O que eu estou querendo dizer assim, você pode tomar o tamoxifeno com um paracetamol, ou você pode tomar com remédio da pressão alta. Que cuidados e que medicamentos em especial tem que ter em relação ao uso do tamoxifeno, que é um medicamento bastante usado. Então, tipos de câncer e a interação medicamentosa do tamoxifeno. Muito bem. Existem câncer de mama, é o nome que a gente dá para um grupo de tumores, né? Existem mais de 20 tipos de tumores. Daria aqui para fazer uma live só de cada um dos tipos, de tantas características que a gente tem. De maneira geral, o tipo mais comum, que a gente chama de câncer de mama de tipo não especial, e que é o que normalmente o pessoal comenta mais, triplo negativo, HER2 e tudo mais, ele se divide basicamente em dois grandes grupos. Aqueles cânceres que são hormonais positivos, ou seja, aqueles cânceres que ela tem receptores de hormônio, onde o hormônio se liga e ativa a multiplicação dessas células. E nós temos cânceres que são hormonais negativos, né?
Junto com isso, a gente ainda tem uma proteína na membrana da célula que também funciona como um estimulante desse crescimento, que se chama de HER2. Então, a combinação desses elementos que a gente vê através de um exame chamado de tipo de tumor. Então, o médico mastologista ou oncologista, de acordo com o resultado do exame da biópsia ou da cirurgia, avalia essa imunistoquímica e, a partir daí, a gente define o tipo de tumor. Por que é importante o tipo de tumor? Porque a partir do tipo a gente define o tratamento, porque para cada câncer de mama existe um tratamento mais específico e para cada mulher com câncer existe um tratamento. Eu costumo dizer que o tratamento para câncer de mama é como se a mulher fosse a costureira fazer seu vestido de festa. Aquele tratamento é o vestido que cabe nela, né? Com todas as medidas dela, com todas as características dela. Então, é personalizado o tratamento para cada uma dessas pacientes. Dentre os tratamentos disponíveis para o câncer de mama está o bloqueio hormonal, já que a gente tem cânceres que são hormonais positivos. Qual que é o racional? Se a gente bloqueia a ação do hormônio na célula, acaba que a gente faz com que não estimule essa célula a se multiplicar. Existem vários tipos de medicamentos bloqueadores hormonais, entre eles o tamoxifeno. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que o bloqueio hormonal é como se a gente fosse entrar no carro, mas só que daqueles carros que ainda a gente tem chave e ignição, sabe? Hoje em dia tem carro que tem botãozinho. Não funciona para esse exemplo. Lembra do carro de antigamente, aonde o receptor hormonal é como se fosse ali a ignição e o hormônio a chave. Então, como é que você pode fazer esse carro não ligar, né? Ou você bloqueia a ignição. Imagina, no nosso tempo tinha uma brincadeira de criança não muito legal, que era colocar chiclete nas fechaduras, assim, né? E daí não se conseguia colocar mais a chave. O tamoxifeno é como se fosse esse chiclete, ele tapa o receptor. E daí a chave não consegue ligar, o hormônio não consegue se ligar ao receptor. Então, existe um outro medicamento, né, da classe dos inibidores da aromatase, que as meninas conhecem por anastrozol, letrozol, hexamestano, que é como se a gente pegasse a chave e jogasse fora. Ou seja, tem o receptor ativo, mas eu não tenho a chave. Daí não adianta. E existe um adjuvante, ou seja, um medicamento complementar, que é como se fosse lá no motor e desligasse o fio da bateria. Então, é uma outra classe de medicações chamados inibidores de ciclina. Então, o tamoxifeno, para ele agir no nosso corpo, para ele chegar lá na célula e desligar ali o receptor, tapar o receptor, ele precisa ser absorvido, passar pelo fígado, certo? Ser digerido em outras substâncias até chegar nessa célula. Só que o lugarzinho onde o tamoxifeno ele é degradado no fígado pode ser atingido por outras medicações também, e daí fica competindo essas medicações uma com as outras. E isso que se chama de interação medicamentosa. Ou seja, tem medicamentos que fazem com que o outro medicamento pare de degradar ou de funcionar, e tem outros que aceleram. No caso do tamoxifeno, mais atrapalham ele, né? E não é... Opa! E quando a gente faz o interrogatório da paciente a respeito de medicações que ela usa, a gente começa a ver dentre essas medicações quais que têm potencial. A mais comum, que todo mundo já ouviu falar, são as medicações que são antidepressivos da família da fluoxetina. Então, fluoxetina, sertralina, essas medicações competem lá no fígado com o tamoxifeno. Então, caso a paciente faça uso de algum antidepressivo, ela deve informar o seu oncologista, que é quem normalmente prescreve o tamoxifeno, para saber se esse antidepressivo ou os demais medicamentos têm essa interação. E geralmente a gente consulta, tem ferramentas calculadoras ali que a gente coloca todos os medicamentos ali e ela me diz quais são as possíveis interações. Então, é assim que o tamoxifeno funciona e essas são as principais interações com outras medicações. E então, para quem está nos assistindo, a mensagem é simples. Quando for fazer a consulta com o oncologista, não esquecer a listinha de medicamentos. Porque às vezes é um ou dois, mas às vezes a lista é grande e o paciente acaba, né, esquecendo, pulando um, e esse um pode ser o medicamento importante para que a decisão do tratamento, eventualmente a mudança do medicamento,
possa ser feita, né? E bem planejada. Planejar um tratamento é sempre muito importante. Voltando então, como falamos com o Douglas sobre o tamoxifeno, vamos pular para a Ana aqui sobre o tamoxifeno e vitaminas e alimentos. Tem alguma influência? Não tem influência? Vamos lá, Ana, conta para nós aí. Vou continuar aqui com o que minha dupla está falando, que eu falo que o Douglas é minha dupla quando chega nisso, porque a paciente chega no consultório com a lista de remédios, mas também com a lista de chás, de remédios naturais, e aí entra a nutrição para auxiliar nesse processo. Então, relembrando, assim, passei duas coisas aqui, só porque o Douglas já explicou, então a gente só vai pontuar. Primeiro, nós estamos fazendo uma inibição hormonal, correto? Então, seria totalmente um contrassenso eu utilizar chás ou suplementos que fazem estímulo hormonal. Maca peruana, tribulus terrestre, amora, ele vem contra a ação da medicação. Estou bloqueando o hormônio, estou tomando chás que estimulam o hormônio. E aí o paciente vem com aquela de, mas é natural, não faz mal, né? Eu comprei no celeiro. Faz mal sim, e interfere no tratamento. Outro ponto, o Dr. Douglas falou ali sobre a metabolização. Então, o paciente vai lá, ele toma o tamoxifeno, ele vai para o estômago, via a porta, ele vai no intestino, via a porta, vai para o fígado. No fígado, o tamoxifeno ele é convertido em endoxifeno através das ações de enzimas do citocromo P450, como a CYP2D6. Existem chás que inibem essa ação enzimática, assim como os remédios fazem. Chá de camomila, que é um chá super comum, ele interage com o tamoxifeno. Chá verde. Que a avó manda tomar, né? Você está muito nervosa, tome um chá de camomila, e daí, problema. Problema porque vai inibir essa ação dessa enzima. E o que acontece? Se eu não tenho uma conversão do tamoxifeno em endoxifeno, ele não vira aquele chicletinho que vai lá no lugar de colocar a chave do carro. Então, a gente não consegue ter a ação da medicação. Então, quando nós falamos de interação, nós estamos falando em especial de chás, tá? Perguntaram aqui sobre NAC, em tamoxifeno pode, tá? Agora tem que ver a questão de cada tratamento. Mas, enfim. Então, o que acontece? Existem chás que interagem nesse sentido. Quando falamos de alimentos, temos que ter uma cautela com o excesso de alimentos à base de soja, também por essa questão de receptor hormonal. Então, e em alimento que realmente não pode, o que a gente tem em literatura é a toranja. Não é muito comum de consumo, né? Grapefruit, toranja, mas também interage ali com o tamoxifeno e às vezes tem em produtos industrializados, então vale a pena a gente tomar esse cuidado também. Muito Tá? interessante, muito interessante. Olha, então tem uma pergunta aqui que está falando o seguinte, Ana, sobre a restrição de carboidratos. Muitos pacientes fazem restrição de carboidratos. A parte de alimentação, a gente sabe que muitos carboidratos são pró-inflamatórios, alteram a microbiota. O que você tem a dizer aí dos carboidratos, essa restrição de carboidratos no tratamento oncológico? Perfeito. Muitos pacientes chegam querendo fazer até dieta cetogênica, né? Vamos entender que o câncer se alimenta de açúcar, de glicose? Sim. Só disso? Não. Se fosse só disso, era muito fácil. A gente tirava o açúcar de todo mundo e nós, nutricionistas, trataríamos câncer sozinhas. Nós não temos esse poder todo. Na verdade, a mesma restrição de carboidrato do paciente oncológico, por muitas vezes, seria da população em geral, que é restringir esse ultraprocessado, esse açúcar simples em excesso, que não faz bem para absolutamente ninguém. Mas, ao mesmo tempo, essa restrição extrema que às vezes é imposta faz com que o paciente perca a qualidade de vida e não tenha ali um momento de conforto. Exemplo, a paciente está lá em tratamento aniversário da filha. A filha vai lá dar o primeiro pedaço de bolo para a mãe não vai comer porque aquele pedacinho de bolo vai ser um problema no tratamento? Não, não vai. Essa é a questão da empatia, do comfort food, que nós também temos que trabalhar. Então, obviamente, não estou falando para sair comendo açúcar e não é essa a questão. Mas a restrição, ela vem de um equilíbrio. Então, carboidratos de boa qualidade. Eu tenho paciente que não quer comer fruta porque se transforma em glicose, se transforma em frutose. E ela tem N outros benefícios. Então, o carboidrato, a gente não pode colocar tudo dentro de um balaio só. A gente tem que dividir esse carboidrato entre carboidratos que podem ser consumidos com maior segurança e carboidratos que devem ser evitados, mas não proibidos. A palavra proibir é muito forte para o paciente e não cabe na maioria dos casos. Legal, muito bom, muita informação aí útil. O pessoal está animado, estão começando agora a comentar e eu fico feliz. A Leuda aí comentou. Eu queria falar que eu estou vendo alguns outros comentando sobre outros tipos de tumores e cânceres. Queria convidar
quem está perguntando, baixe o aplicativo, lá tem sobre esses tipos de câncer que estão falando aqui nos comentários. Tem muita informação lá e tenho certeza que as próximas lives nós vamos provavelmente começar a fazer enquetes para saber qual assunto que vocês querem ouvir da gente, que é muito importante a gente poder dar esse retorno para vocês. Thelma, bem sucintamente, nós estamos já passando já da segunda metade daqui da nossa live. Eu sou familiar e fiquei sabendo do câncer da minha familiar. Como é que eu me aproximo dela? O que eu vou falar para essa pessoa? O importante é, mais do que falar, mais de ter o que falar, é ficar por perto, ouvir, escutar, né? Compreender esse momento que a pessoa está passando. Porque, às vezes, num primeiro momento, diante de um diagnóstico de câncer, o familiar fica muito assustado e ele, às vezes, quer até fugir, quer se afastar, né? E isso é importante não fazer. É importante oferecer ajuda, ficar por perto, né? Acompanhar numa consulta, oferecer ajuda para comprar um remédio, pedir para a pessoa o que você está precisando de ajuda hoje, né? Como que eu posso te ajudar hoje? E ouvir, ficar por perto e estar sempre disponível ali para essa pessoa, não necessariamente falar, aconselhar e principalmente tolerar o sofrimento e a dor que essa pessoa pode estar passando, né? Tolerar o sofrimento. Isso é muito importante, né? Não ficar com positividade tóxica, né? Dizendo que a pessoa tem que estar bem ou que a pessoa tem que ficar bem. Tem que respeitar o momento da pessoa. Isso é muito importante. Legal. Mas eu quero engatar a pergunta até com outra coisa. Você está atendendo um paciente, em que momento você vê que ele vai precisar de um apoio com um antidepressivo? Daí eu preciso de um psiquiatra acompanhar e ver. Qual é o momento que você fala assim, você fala para a pessoa, olha, nós estamos trabalhando aqui, você precisa de um antidepressivo. Isso é uma avaliação assim que é quando o sofrimento persiste, né? Por mais que você trabalhe, a pessoa se escuta e ela está ali procurando lidar com esse sofrimento dela e ela já desenvolveu algum transtorno psíquico, né? Ela já tem história de transtornos psíquicos, né? Então, esse é um momento que o sofrimento persiste, que ele está crônico, persistente e que a pessoa está realmente assim se abalando, quase evitando sair de casa, evitando falar com as pessoas, né? Não está conseguindo fazer mais nenhuma atividade. E esse é um momento que tem que ser avaliado também junto com o médico, principalmente com o médico, né? Mas é Ótimo. basicamente quando o sofrimento persiste de uma forma que está atrapalhando a pessoa no autocuidado, num bom prognóstico do tratamento. Isso. Então tá bem-vindo aqui a Rosemary, a Rosiane, Socorro. Né? Estou vendo bastante gente entrando aqui. Estou bem feliz que a gente está podendo transmitir essa live para vocês. Força aí, Rosiane, estamos aqui na torcida por você. Entra no aplicativo, passe tua experiência para as outras pessoas lá no nosso social, que nós temos lá dentro, uma mídia social especializada para os pacientes oncológicos conversarem e seus parentes também poderem transmitir, trocar suas experiências. Eu vou agora dar uma acelerada, porque nós estamos agora no finalzinho. Então, eu estou puxando algumas perguntas que nós recebemos aqui. Por exemplo, aqui, Douglas, por que algumas pacientes já vão para a cirurgia e outras para a quimioterapia? Muito bem. A sequência normal ou clássica, né, de antigamente era você fazer cirurgia, depois ir para quimioterapia e de acordo com o perfil hormonal positivo, hormonal negativo, ir para hormonioterapia, radioterapia. Então, à medida que a ciência avança, a gente vê que nem sempre essa ordem ela é a melhor para determinados tipos de paciente com tumores diferentes. Por exemplo, às vezes eu quero tentar fazer uma cirurgia conservadora. Eu acho que é o melhor para essa paciente, mas eu vejo que a proporção entre o tumor e o tamanho da mama, ela não é bem adequada. Então, eu posso me valer, por exemplo, de fazer quimioterapia, que além de tratar a mama, acaba tratando o corpo todo, esse tumor diminui,
e eu consigo fazer uma cirurgia conservadora. Então, essa seria uma indicação. Ou às vezes o meu problema é que essa paciente tem muita carga de tumor e esse tumor quase nem dá para operar. Então, é melhor eu começar por quimioterapia, tornar esse tumor operável e depois operar. Tem algumas medicações recentes, principalmente em tumores do tipo HER2 e tumores triplo negativos, que quando o tumor passa de 2 centímetros, normalmente, existe até vantagens em termos de ganho de chances de cura para essa paciente, ela fazer a quimioterapia, a gente avaliar se durante a quimioterapia houve uma resposta tão boa que o tumor acabou sumindo, porque a partir daí eu consigo diferenciar aquelas pacientes que melhoraram bastante com o remédio, aquelas que não melhoraram, para depois da cirurgia continuar fazendo o tratamento. Então eu acabo beneficiando, vendo a resposta em loco, né, na Sim. mama, do tratamento dessa paciente. Então, assim, para cada tipo de tumor e para cada perfil de paciente, essa ordem ela pode ser modificada em benefício dela, em nenhum momento em detrimento. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que precisava fazer um teste genético. E ainda os testes genéticos demoram aí pelo menos 3, 4 semanas para ficar prontos e às vezes é uma angústia. Será que eu vou esperar 4 semanas sem fazer nada para poder esperar um exame para eu definir se eu vou tirar, por exemplo, só o tumor com margem de segurança, eu vou tirar as 2 mamas? Se essa paciente já tem indicação de quimio, por que ela não vai para a quimioterapia? Começa a fazer o seu tratamento, enquanto isso esse exame vem e quando acabar eu vou definir o tratamento. Então são várias as indicações que podem ser invertidas essa ordem de cirurgia e quimioterapia. Muito obrigado, Douglas. Aqui, Ana, surgiu uma Hum, pergunta aqui de fazer uso de babosa do Zobronze. muito bem. A babosa, no uso oral, ela é contraindicada porque entre os compostos dela pode ter um composto chamado aloína, que causa hepatotoxicidade. Então pode causar fadiga, alterações das transaminases hepáticas. E vamos pensar que esses pacientes querem usar já em tratamento onde eles estão usando drogas que também podem ter um potencial hepatotóxico. Então não é o momento, tá? Então via oral, consumo de babosa não é indicado durante o tratamento. Legal, legal. Douglas, para você de novo aqui. Tem uma pergunta assim, diz assim: a minha amiga teve que fazer ressonância para avaliar o câncer dela, mas o médico não pediu para mim. Por que que eu não faço a ressonância? Às vezes não está indicado fazer, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que na mamografia é uma mama bem lipossubstituída. O que que é isso? Uma mama que tem um predomínio de gordura em relação à glândula e eu enxergo um nódulo solitário lá dentro da mama, é bem delimitado e eu tenho certeza que a lesão é só aquela. Eu não precisaria, teoricamente, de uma ressonância para definir o tratamento. Agora, por outro lado, eu tenho uma outra paciente que tem a mama que tem muita glândula, que a gente chama de mama densa. Na biópsia veio um tipo específico de câncer que chama câncer lobular invasivo, que ele meio que se esconde na mamografia, porque ele não dá uma expressão ao caso. E também um outro fator importante é a disponibilidade. A gente vive num país muito heterogêneo em termos de recursos e acesso à saúde. Entre essa paciente, por exemplo, ir lá do interior para uma capital para poder fazer uma ressonância, para depois esperar o resultado, e lá o médico, opa, eu prefiro já fazer o tratamento logo do que fazer essa espera. Por outro lado, tem lugares que a ressonância é quase um exame assim obrigatório, porque é muito acessível, se consegue fazer mais rápido, às vezes é no mesmo serviço, então essa paciente muitas vezes faz a ressonância como um exame complementar aos outros. Então, tudo isso depende de cada caso e também da disponibilidade. Legal, muito obrigado, Douglas. Eu estou vendo aqui algumas perguntas aqui, a Ana Dima Pires fazendo uma pergunta muito específica, Ana. São perguntas que podem, aqui é quase uma consulta, né? Então nós vamos deixar você à vontade de procurar os nossos convidados aqui no privado e saber que no futuro o nosso aplicativo terá uma área lá de segunda opinião médica com a equipe de médicos do time do OncoApp aí para poder avaliar os casos e dar uma segunda opinião. Segunda opinião médica é uma coisa muito comum, em todas as áreas médicas se faz, e a gente vai poder dar essa atenção também especial para os pacientes.
Eu vou passar um pouquinho para frente aqui, porque nós estamos agora bem na retinha final aqui. Uma curiosidade aqui que surgiu. Homem pode ter câncer de mama, Douglas? Pode sim. Não é muito comum. O último que eu vi fazem uns 4 anos, mas as estatísticas mostram que para cada 100 mulheres com câncer, existe um homem com câncer de mama. Cada 100 mulheres com câncer de mama, existe um homem com câncer de mama. O mais comum no homem, um aumento de volume ou uma massa palpável, é uma alteração que se chama de ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária no homem. Mas, para chegar nesse diagnóstico, tem que passar por uma avaliação, né? Então, todo homem que percebe algo diferente em sua mama deve procurar um mastologista, mas, por outro lado, né, não fique tão preocupado assim, que na maioria das vezes são condições benignas. Mas existem algumas síndromes, esses defeitos genéticos que eu falei, também se aplicam ao homem, também aumenta o risco de cânceres, e tem relação também câncer de mama com câncer de próstata, com câncer de ovário, com câncer de pâncreas. Isso é uma síndrome também por causa daquele gene BRCA1 que eu falei. Então, se você vê também na sua família, mudando de assunto, né, esses outros tipos de cânceres, pode ser que também existe um aumento de risco de câncer de mama. E fazer rastreamento daí, né? Logicamente, Sim. conversar com um oncologista, né? Eu estou vendo várias perguntas específicas aqui, gente. Muito dessas informações que estão perguntando tem lá dentro do aplicativo. Vocês vão ver lá, fala sobre tamanho de nódulo, categoria BIRADS, é tudo lá dentro do aplicativo, e podem ter certeza que nós vamos agora criar aí dentro do próprio nosso aplicativo também uma área de perguntas mais específicas com a nossa equipe aqui. Última pergunta da noite, depois eu quero fazer que cada um faça as considerações finais aí, um minutinho para cada um fazer. Mas uma curiosidade também, Douglas, prótese de mama, hoje está muito na moda, né? As mulheres colocam prótese de mama. Prótese de mama e risco de câncer de mama. E aí? Porque existe, há uns 3, 4 anos atrás, saiu, né, nas principais redes de notícia que estava aparecendo um câncer, né, em pacientes com próteses mamárias. Isso não é câncer de mama, é um câncer que é das células inflamatórias que ficam em volta da prótese. É muito raro, é 1 para cada 10 mil próteses colocadas, assim, e então esse tipo de câncer bem específico, eventualmente, raramente pode acontecer. Agora, câncer de mama, que a gente está conversando aqui, da glândula mamária, aquela célulazinha que produzia leite, e desenvolver um câncer, e isso ser estimulado pela prótese silicone, não se tem nada provado em relação a isso. Então, a prótese não causa câncer, a prótese não dificulta o diagnóstico de câncer, tá? E nem atrapalha a visualização nos exames de imagem, e se pode fazer mamografia assim com prótese, senão não teria sentido os fabricantes fazer uma prótese que não aguentasse o apertão de uma mamografia, né? Então, essas são as principais dúvidas em relação a implantes e próteses. Também, mas eu quero tirar a prótese. Hoje a moda também está em explantes, né? Existem algumas doenças não muito bem caracterizadas, não muito bem, ou seja, não tem critérios diagnósticos, que estão levando as mulheres com sintomas, às vezes, inespecíficos, fadiga crônica, alguma doença, talvez, autoimune que apareceu, relacionar isso com o uso da prótese. E levando elas a tirar a prótese, muitas vezes, melhora desses sintomas. Então, é uma coisa que ainda está se estudando, não digo para que isso seja mais robusto, e a gente tem alguns critérios definidos, mas aquelas pacientes, né, que eventualmente já não ter a mama do tamanho que ela queria antes, né, o cirurgião plástico está aí tanto para colocar quanto para tirar, e tá todo mundo, né, fica feliz em relação a isso. Joia. Bom, eu queria pedir agora, vou começar pela Thelma. 1 minuto, Thelma, não mais que isso. Vamos lá. Para considerações finais. Então, eu quero dizer para as mulheres que estão enfrentando, né, o câncer de mama, que estão se tratando,
dizer para elas que agora é o momento, esse é o momento de você se colocar em primeiro lugar, de você cuidar de si mesma, desenvolver um autocuidado, né? Investir nisso, investir no, lapidar o seu desejo de viver, procurar o ânimo de viver, o que faz você querer levantar da cama de manhã, o que faz o seu coração pulsar com mais energia. É isso que precisa lapidar para poder enfrentar o tratamento, né? E isso é muito importante que cada uma desenvolva o seu autocuidado, né? Não se compare e procure desenvolver o seu autocuidado. Ótimo. Ana, vamos lá? Boa noite. Então, gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença de todos que ficaram aqui nos ouvindo. E nós gostamos muito de falar de câncer, né? Câncer de mama, Douglas principalmente, até uma falar de câncer em geral, assim como eu. E é muito bacana nós podermos ter a oportunidade de trazer informações. Eu acho que é uma responsabilidade social de quem trabalha com câncer, falar de prevenção, falar de tratamento e trazer informações com responsabilidade, informações fidedignas, porque hoje essa questão de rede social, ela traz muita informação, mas nem sempre informações que realmente são informações que nós podemos considerar corretas e assertivas para o paciente. Pensando nisso, o OncoApp tem essa oportunidade. Então, quem não baixou o aplicativo ainda, vai lá, baixa o aplicativo, porque informações realmente de qualidade, nós temos a responsabilidade de levar para vocês por lá também. Então, vai ser uma honra ter vocês conosco no aplicativo. Espero que tenhamos outras lives para falar de câncer. É sempre muito bom falar de nutrição no câncer, até porque, como eu falei, é muito específico, exige muito a individualidade, mas da mesma forma que existe individualidade quando nós falamos numa live, também existe quando nós procuramos uma orientação na internet ou em rede social. Então, procure sempre trazer essa questão de que você é único e o seu tratamento, tanto contra o câncer quanto nutricional, também deve ser. Muito obrigada. Ótimo. Douglas, vamos lá. Considerações finais para a gente poder encerrar. A principal mensagem que eu quero deixar para as meninas que estão assistindo a gente é que câncer de mama tem cura. Principalmente quando a mulher tem acesso à informação. Infelizmente, muitas mulheres perdem o acesso à possibilidade de cura por não saber aonde buscar tratamento, para que ela está fazendo aquele tratamento, né? Como que ela pode desenvolver uma rede de apoio que ajude ela nesse processo, nessa caminhada. Então, assim, é para isso, né, que ferramentas como o OncoApp vêm. É para trazer conhecimento, para trazer interação, e é para que você, além de médico, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, é um time enorme, né, de profissionais, desde a recepcionista da clínica, né, até a menina do apoio da limpeza, todos esses profissionais, eles estão com o único objetivo de trazer cura para você. Então, permita-se ser curada, né, e busque informações a respeito disso em ferramentas confiáveis como o OncoApp. Obrigado, Douglas. Obrigado, Ana. Obrigado, Thelma. A gente vai encerrar agora aqui essa live. Quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi um papo. A gente podia continuar aqui, mas pelo menos mais uma hora de muito assunto para poder discutir. Eu queria dizer para todos aqui que estão nos ouvindo e os que vão ouvir essa live depois, que o OncoApp, além de informação, é acolhimento, além de acolhimento, é poder dar amparo e poder estar junto com os pacientes oncológicos nessa jornada, tentando fazer essa caminhada mais leve e dar apoio também aos familiares que precisam também desse apoio. Nós sabemos que a família precisa muito. Todos nós aqui, eu tenho certeza, temos uma história de um familiar, uma história pessoal de câncer, então é importante todos saberem que o OncoApp é exatamente isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, dizer que nós temos um social, uma rede social que está crescendo, convidar todos a participarem, baixarem o aplicativo. Gente, até a próxima live, a intenção é fazer uma por mês. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado Cleusa, Bárbara, Leuda e toda a turma que está aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.